A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula da Escola Bíblica. E na reflexão de hoje, dessa aula, eu quero usar como base o livro do profeta Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. O versículo 5 nos diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Para iniciarmos a nossa breve reflexão, eu gostaria de chamar a atenção para a pessoa do profeta Josué. Quem era Josué? Algumas coisas precisam ser observadas acerca de Josué. Primeiro, Josué era um homem cheio do espírito de sabedoria. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 34, verso de número 9, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Então, uma observação a ser feita: Josué era um homem cheio do espírito de sabedoria, porque o profeta Moisés impôs sobre ele as mãos e orou por ele. Quem foi Josué? Josué foi um homem obediente. Josué foi um homem que guardou a visão. Olha o que a Bíblia diz em Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então, Josué era um homem fiel, era um homem leal, que guardou a visão. A Bíblia nos diz aqui nesse texto que a palavra que Deus falou a Moisés, Moisés transmitiu a Josué, e Josué cumpriu tudo. Ele cumpriu uma visão que não foi dada a ele, que foi dada ao seu superior, ao seu líder, que nesse momento já era morto. Mas mesmo após a morte do profeta Moisés, Josué continuou guardando a visão em obediência à palavra de Deus. Josué não era apenas um homem cheio do espírito de sabedoria, ou não era apenas um homem que guardava a visão em obediência à palavra de Deus. Josué também era um homem de guerra. Ele estava à frente do exército de Israel. Ele era um homem preparado para a guerra. E a Bíblia nos diz aqui, onde nós lemos em Josué capítulo de número 1, que logo após a morte do profeta Moisés, Josué agora ele é comissionado. E a função de Josué é fazer o povo herdar a terra que Deus havia prometido lá no passado. Quando Deus comissiona a Josué, o Senhor faz algumas observações. E olha o que Deus diz aqui no versículo de número 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mas o interessante, nós podemos observar, é que a palavra que Deus fala ao profeta Josué sobre força e coragem não se repete apenas uma vez. No versículo 6, o Senhor diz: ser forte e corajoso. No versículo 7, Deus diz: ser forte e corajoso. No versículo 9, Deus diz: ser forte e corajoso. Então você pode observar que em um diálogo tão conciso, em um diálogo tão curto, em um diálogo tão objetivo, Deus, ele por 3 vezes fala ao profeta Josué: seja forte e seja corajoso. Deus estava dizendo para Josué: não tenha medo, não desanime, não tenha medo. O medo não podia fazer parte da vida
do profeta Josué. Por quê? Porque o medo, ele paralisa, ele retarda, ele neutraliza as nossas ações. Observe que quando Moisés ele comissionou 12 líderes a observar a terra, e aqueles líderes retornaram, 10 dos 12 transmitiram um relatório pessimista, tão pessimista que a Bíblia diz que todo o povo entrou em pranto e começou a chorar. Tamanho foi o pranto, influenciado pelo relatório pessimista daqueles 10 espias, enquanto somente Josué e Caleb transmitiram um relatório de ânimo, de coragem, um relatório otimista. Mas aquele relatório pessimista fez com que o povo ficasse com medo, e o povo desanimou, o povo se desencorajou, o povo desacreditou, movido pelo medo ocasionado pelo relatório pessimista daqueles 10 príncipes. Por isso que o Senhor fala para Josué: Josué, não tenha medo, seja forte e seja corajoso. A partir do momento em que Deus comissiona a Josué, nós podemos observar alguns posicionamentos de Josué. E o primeiro posicionamento de Josué, logo após a sua comissão, está registrado no versículo 10 do próprio capítulo 1, onde a Bíblia diz: então deu ordem Josué aos seus príncipes. O que ele estava fazendo? Josué estava agora usando a autoridade que ele havia recebido de Deus no seu comissionamento. Nós temos também uma outra atitude de Josué após o seu comissionamento. O capítulo 2 de Josué nos vai dizer que Josué ele usou de estratégia. Ele enviou espias para averiguar Jericó. Ora, nós podemos observar, se Deus ele já havia dito que ninguém resistiria a Josué, então por que Josué havia a necessidade de enviar espias para Jericó? Estratégia. Deus pode ter te comissionado a uma função, mas nessa função a desempenhar, você precisa de estratégia. Uma outra atitude que Josué tomou ao ser comissionado foi, aleluia, a Bíblia diz no capítulo de número 3, que Josué, ele tomou uma decisão, ele chamou o povo à santificação para que Deus ele operasse maravilhas no meio do povo. E é quando existe a travessia do rio Jordão. Então nós podemos observar que quando Josué foi comissionado, primeiro, ele usou a sua autoridade. Segundo, ele usou de estratégia. Terceiro, ele permitiu que o Senhor direcionasse, conduzisse todas as coisas através da santificação sua e também do povo. E o que acontece? Então, acontece a primeira conquista, que é a travessia do Rio Jordão. Acontece uma outra conquista, que é a vitória na cidade de Jericó. A outra observação que eu posso fazer acerca desse fato histórico da vida do profeta Josué é que Josué, mesmo tendo a promessa de Deus, Josué, mesmo tendo a proteção de Deus, Josué tomando decisões sábias, estratégicas, a direção de Deus e vendo o milagre de Deus, Josué, ele precisou conquistar aquilo que Deus já havia liberado para a vida dele. Deus deu a palavra: Josué, você vai fazer o povo herdar esta terra. E Josué teve que tomar posse daquela palavra, e Josué teve que lutar. Josué teve que usar a força, a coragem, e não se desanimar conforme o Senhor havia dito, lá no capítulo 1, quando ele foi comissionado por Deus a fazer o povo herdar a terra que o próprio Deus havia prometido aos seus antepassados. Então, para que você entenda, para que você compreenda nessa reflexão dessa escola bíblica, mesmo Deus tendo comissionado alguém, é necessário que essa pessoa use de estratégia.
Mesmo Deus tendo comissionado alguém, é necessário que essa pessoa ela seja simplesmente direcionada por Deus em santificação. Mesmo que alguém seja comissionado por Deus, é necessário que essa pessoa use a autoridade que Deus tem lhe concedido. Mesmo alguém sendo comissionado por Deus, tendo a palavra de Deus, é necessário que essa pessoa conquiste debaixo da própria palavra que o Senhor havia prometido. Que esta palavra seja aplicada ao seu coração, que você compreenda e entenda que mesmo estando debaixo de uma promessa, debaixo da palavra do Senhor, que mesmo tendo a palavra de Deus de proteção e de livramento, nós precisamos ter estratégia, usar a autoridade que nos concede, termos a força e a coragem para conquistar o que Deus já liberou para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo aplique esta palavra ao seu coração. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que tem ouvido esta mensagem, que tem recebido esta palavra, para que o teu poder a alcance, para que o Senhor, meu Pai, faça essa pessoa entender que mesmo debaixo da tua palavra, da tua proteção, há uma necessidade de santificação, há uma necessidade de se usar a autoridade concedida, há uma necessidade de se ter estratégias. Ó Pai, que o Senhor, meu Deus, guarde e proteja a cada uma dessas pessoas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor nos proporcione outros momentos para podermos estar nos edificando com mais uma aula na Escola Bíblica. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.